Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos então da Divina Liturgia de ouvir o Santo Evangelho segundo o Apóstolo Evangelista Lucas e ouvimos então uma pergunta feita ao Mestre Divino: o que devemos fazer para ter a vida eterna? Queridos irmãos e irmãs, esta é uma pergunta que não só o doutor da lei, que de tanto conhecimento que ele tinha da lei de Moisés, da lei dos 10 mandamentos, era uma pessoa que conhecia a lei. E mesmo assim, ele perguntou a nosso Deus e Salvador Jesus Cristo o que é que deveria fazer então para ter a vida eterna. Essa é uma pergunta que nós também fazemos no sentido exterior da palavra, no sentido da nossa vida temporária, quando passamos por tristezas, provações, situações complicadas então nas nossas vidas, que nos fazem parar um pouco no tempo e nos perguntar o que é que nós devemos fazer, o que é que nós estamos a fazer, qual é que é o sentido da nossa vida. E muitas das vezes, queridos irmãos, essas perguntas só acontecem quando estamos em situações difíceis. Muitas vezes nós estamos bem de saúde, estamos bem financeiramente, temos uma boa casa, temos um bom carro, a vida corre-nos às mil maravilhas. O nosso médico, não. Porque Deus permite que assim seja. Mas Deus permite que assim seja para que nós, sozinhos, possamos abrir os olhos e não a ficar a dormir nesse bem-estar temporário. Queridos irmãos e irmãs, o que é que nós devemos fazer? O que devo eu fazer para ter a vida eterna? Perguntou o doutor da lei, a nossa Deus e Salvador Jesus Cristo. Bem, Cristo, sabendo que era o doutor da lei, sabendo que o estava a testar, e sabendo até o próprio doutor da lei que o mestre divino sabia responder a qualquer pergunta e das mais difíceis possíveis, Cristo lhe disse: bem, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente e ao próximo como a ti mesmo. Bem, o doutor da lei disse: bem, eu já faço isso, mas o que é que eu hei de fazer mais? Não é? O doutor da lei pensava que não sabia ainda se estava a ter uma vida concretamente piedosa, não é? Para conseguir herdar a vida eterna. E isso, queridos irmãos e irmãs, é uma incógnita. Porque só herdaremos a misericórdia, só herdaremos o reino dos céus pela misericórdia de Deus. E não só pelas nossas boas ações, não só pelo nosso amor, não só pelo nosso perdão, mas principalmente pela misericórdia e graça de Deus, somos sim salvos. Cristo, respondendo ao doutor da lei, responde ao doutor da lei com uma parábola, a dizer que vinha um judeu, vinha a viajar de Jerusalém e Jericó, e que naquele deserto, não é, que ligava, e ainda hoje é um deserto que liga Jerusalém a Jericó à margem do rio Jordão, era uma zona que não tinha muita vida, era um deserto, não tinha vegetação, a água tinha muito pouca, muitos poucos lagos, tinha muitas rochas, não é? Então era um local propício, não é? Para os ladrões se esconderem atrás das rochas e para poder então assaltar por quem ele passasse. Bem, Cristo então conta que veio um homem a viajar de Jerusalém para Jericó e que, de um momento para o outro, ele foi assaltado, foi espancado, levaram tudo o que ele tinha e ele ficou no chão a morrer. Cristo também diz que passou por ali
um sacerdote do templo. Passou e foi embora. Passou também um levita, que é um indivíduo que serve também no templo, olhou, passou e foi embora. E, por último, passa um samaritano que parou. E aqui, antes de continuar, queridos irmãos e irmãs, podemos nos perguntar porque é que o sacerdote do templo e o levita não pararam? Porque é que eles foram assim tão indiferentes àquela pessoa que estava ali às margens da morte? Porque, por várias razões, queridos irmãos e irmãs, talvez porque ele tivesse pensado o sacerdote que se parasse, ajudasse, mexesse, não é? No morto, se mexesse em sangue, não é? Poderia não estar puro para depois ir servir no templo. E o levita igual. Com medo talvez de proibirem, não é? De fazer as celebrações no templo, ele foi. E quem é que parou? Parou o samaritano, um completo inimigo dos judeus. Completo. Samaritanos eram meio que pagãos. Distorciam as Sagradas Escrituras, não é? Do Antigo Testamento. Eram pessoas pagãs, pessoas que não tinham fé, pessoas que os judeus desprezavam o máximo que pudessem. Bem, mas foi esse que parou. Mas foi o inimigo, que é a pessoa mais desprezível para os judeus, que parou e foi ajudar aquele judeu. Não foi ajudar um samaritano igual a ele, não. Foi ajudar um judeu. E agora podemos nos perguntar e reverter isso para nós próprios, queridos irmãos e irmãs. Será que nós também vamos à igreja, comungamos os santos mistérios de Cristo, fazemos confissão, não é? Cumprimos tudo externamente, como os sacerdotes faziam no templo, mas que no fundo, no nosso dia a dia e na prática, não é? Só criticamos o nosso irmão, desprezamos o nosso irmão, somos indiferentes quando alguém precisa de nossa ajuda, ou por uma palavra amiga, ou por uma ajuda material, de comida, de financeira. Será que também não somos assim no nosso dia a dia? Cumprimos, vamos à igreja, confessamos, recebemos a comunhão, mas no entanto não nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo no amor e no perdão. E queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se foca no perdão. E se foca no perdão e também no amor. Mas quando falamos do amor, devemos entender que o amor e o perdão não são simples gestos que nós temos e que nos saem da boca para fora. Amor e perdão, aliás, é ações. O amor são ações. O perdão são ações. Não é dizer que eu amo ou que eu perdoo. É dizer eu amo e perdoo. Mas são ações. Na prática, 90% são ações. E notou-se, queridos irmãos e irmãs, que aquele samaritano, inimigo do povo judeu, e o povo judeu inimigo do samaritano, ele próprio, cheio de amor e compaixão, misericórdia, parou, agarrou nele, levou em cima do burro, levou até à pensão e disse para cuidar mais uma temporada dele, que depois, se gastasse mais, ele vinha e dava aquilo que o homem da pensão teria gasto, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, vemos aqui que o samaritano cuidou do judeu até ao fim, até ele se ter reabilitado.
Queridos irmãos e irmãs, no fundo, podemos então pensar neste Santo Evangelho e como podemos colocar em prática nas nossas vidas. E sempre que ouvimos o Santo Evangelho ao domingo e durante as nossas leituras em casa, veremos que ainda estamos um pouco longe daquilo que é a essência do cristianismo, daquilo que é a essência de ser discípulo de Cristo. Não sejamos, queridos irmãos e irmãs, como aquela multidão que rodeava Cristo só por curiosidade, mas que nada tinham a ver com aquilo que Cristo ensinava e que, passado um tempo, foram os primeiros a dizer: crucificam-o. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo falou esta parábola ao doutor da lei. O doutor da lei perguntou: então, e quem é o meu próximo? Cristo, depois de ter contado toda esta parábola, perguntou ao doutor da lei: então, e quem é o teu próximo? Quem é que achas que foi o teu próximo aqui nesta parábola? O sacerdote que passou, o levita que passou, ou o samaritano que parou e cuidou do homem às portas da morte? Bem, o doutor da lei não disse que foi o samaritano, disse que foi aquele que teve misericórdia do homem que foi assaltado pelos ladrões. Bem, vê-se aqui, queridos irmãos e irmãs, que mesmo o doutor da lei teve que engolir o seu orgulho, não é? Não dizendo que quem teve misericórdia foi o samaritano, mas sim dizendo que foi aquele que teve misericórdia, não é? Não dizendo que foi o samaritano. Enfim, queridos irmãos e irmãs, Cristo, no fim, diz então ao doutor da lei: então, vai tu e faz o mesmo, e assim herdarás a vida eterna. E, queridos irmãos e irmãs, Cristo não só diz isto para o doutor da lei, quer um conhecimento, quer um doutor que tinha um grande conhecimento da lei, não é? Talvez nem nós tenhamos assim tanto, mas Cristo diz então a ele e diz a nós: ide, fazei o mesmo, e assim herdareis a vida eterna, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос зайдя! Adevăratului! Cristo ressuscitou! Verdade Cristo! Queridos irmãos e irmãs, felicitações a todos aqueles que comungaram os mistérios de Cristo. Uma semana abençoada a todos. E agora vamos ouvir então as orações de agradecimento à comunhão.